Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Bem-vindos ao nosso encontro, a nossa aula Tira Dúvidas dessa semana, nossa última aula, né, desse módulo, então estou bem contente. Recebi algumas dúvidas de vocês, né, e hoje eu vou tratar sobre elas, tá bom? Então, só para quem não sabe ainda, meu nome é professora Paola e qualquer coisa eu vou pedir para vocês que vocês abram o microfone, tá? Porque eu vou fazer o compartilhamento aqui e eu não consigo visualizar ah, o chat aqui, tá? Então, se vocês precisarem conversar, falar alguma coisa, tirar alguma dúvida, me corrigir em alguma coisa, né? Porque às vezes eu erro num cálculo, alguma coisa assim. Então, vocês, por favor, abram o microfone que está liberado aí para vocês falarem, tá? E conversa comigo, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Peraí. Deixa eu pôr meu óculos. Consegui enxergar. Tirei o óculos para não ficar reflexo, né? Então, deixa eu compartilhar. Vai ficar o infinito aí para vocês, tá, gente? Mas é a única maneira, assim, que a gente tem para compartilhar aqui. Aí, estão conseguindo ver, né? Por favor, aí me falem, porque como eu falei, eu não consigo ouvir, tá? E os colegas também que escreverem no chat, vocês, por favor, tá, gente? Avisem os colegas que entrarem depois, né? Que é para abrir o microfone e conversar comigo, tá bom? Por favor. Então, vamos lá. A primeira dúvida que veio, gente, aqui comigo, foi sobre algumas derivadas, regras de derivadas lá da semana 6, tá? Então, o pessoal passou pelo FALE e lá pelo PEDLT, lá, né, que a gente tem, o pessoal escreveu lá, e essa daqui era uma das questões, tá? Então, assim, tem uma maneira lá que o pessoal, né, que tá no conteúdo de vocês, e eu vou explicar aqui, é exatamente a mesma coisa, só que eu faço às vezes uma ordem diferente para ficar um pouco mais claro, tá? Aqui é para a gente fazer a derivada dessa função, tá? F de x igual a 2x ao cubo menos 3 sobre raiz de x, tá? Então, para a gente derivar essa função, o que, que a gente precisa? Primeiro, eu estou vendo ali que é essa função de subtração, né? Então, eu vou conseguir fazer a derivada. Deixa eu pôr aqui em azul. Eu faço a derivada dessa parte primeiro, menos a derivada disso daqui. Então, eu vou fazer a derivada em dois membros, assim, né? E para isso, né, para fazer a derivada, eu normalmente arrumo a função para ela ficar o mais fácil possível para eu fazer. Esse comecinho ali, o 2x ao cubo, tá tranquilo, né? Então, ele já está arrumado, derivada de polinômio, a gente já sabe a regra do tombo, maravilhoso, tá? Agora, 3 sobre a raiz de x, então essa daí já está mais difícil da gente fazer. Então, a gente precisa arrumar esse negócio, tá? Como que a gente arruma? Então, eu vou fazer só aquela partezinha aqui do lado, tá? Ó, então, 3 sobre a raiz de x. Para isso, gente, eu vou, de novo, contar aquelas minhas histórias, sabe? Que são histórias bobas, infantis, eu sei, são histórias bem bobinhas, infantis, mas que ajudam a gente a memorizar, tá? Então, eu inventei esse troço aqui para a gente conseguir memorizar. Faz de conta que essa raiz, na verdade, ela não é uma raiz, tá? Ela é uma carruagem, tá bom? Dentro da carruagem vai a princesinha. Olha lá, ó, a princesinha. Estão vendo ela? Fora da carruagem, quem que vai aqui? Vai o cocheiro, certo? Então ele vai segurando lá, né, as cordas aqui na frente com o cavalo. Então, isso aqui é uma carruagem. Eu não gosto da palavra assim, né? Porque normalmente a gente
algumas vezes, no começo, quando eu explicava isso, eu falava assim, quem que é mais importante, a princesinha ou o cocheiro? E isso é muito relativo, né? Se eu não tiver o cocheiro, você não vai para lugar nenhum, né? Se tiver a princesinha, não adianta ir para lugar nenhum, né? Sem ninguém dentro. Então, assim, para não falar dessa forma, né? Que é muito quem é mais importante, é assim, ó, quem pode ser substituído com mais facilidade, né? Encontra mais princesas ou você encontra mais cocheiros? Você encontra mais cocheiros por aí, né? Existe a possibilidade mais você ter cocheiros. Então, sempre que você for trabalhar, você coloca o que é mais difícil em cima e o cocheiro que é mais fácil embaixo, tá? Então, quando a gente tem uma raiz de x ao quadrado, uma raiz cúbica de x ao quadrado, por exemplo, tá? Como que a gente vai fazer para tirar isso daqui, para virar a raiz nada mais é do que uma potência, é uma potência fracionária. Então é isso que a gente tem que fazer, colocar em forma de potência de novo, para que a gente consiga fazer aquela regra que é a regra do tombo, né? Passar para frente multiplicando e diminuir um do expoente. Então, aqui, para transformar, né, para você nunca mais esquecer como é que faz, é assim que a gente faz, ó. Então, você coloca lá o x, quem está dentro, que é a princesinha, vai em cima, quem está fora vai embaixo, tá? Então, o mais difícil vai em cima, quem está fora vai embaixo. E pronto, você nunca mais vai esquecer como que você faz. Mas, professora, ali naquela raiz que a gente está resolvendo, ela não tem nenhum expoente do lado de fora, nenhum expoente do lado de dentro. E na verdade tem, né, gente? Então, quando não está elevado a nada, significa que é 1. E quando a raiz não tem raiz de nada, né, ali do lado de fora, não é raiz cúbica, não é raiz quarta, isso significa que é uma raiz quadrada, que daí a gente não precisa colocar. Então, eu escrever 3 sobre raiz de x, raiz quadrada de x, é a mesma coisa que eu escrever assim, ó. Pronto, né? 3 que multiplica aliás, sobre x elevado. Opa, eu já fiz direto a conta. Opa, direto. Deixa eu abaixar aqui o volume do tablet. Aí. Então, eu tenho ali, ó, x elevado a meio, tá? Então, eu consigo tirar a minha raiz e transformá-la em uma potência, tá bom? Esse é o primeiro passo. Agora, qual é o outro passo, né, que a gente tem? O outro passo é colocar esse expoente lá do lado de cima. E daí vem regras de potência, tá? Quando eu tenho, né, alguma coisa embaixo, a elevado a m, por exemplo, para eu colocar lá do lado de cima, é só colocar a elevado a menos m. E qual é a explicação disso? Ali em cima, ó, o 1 significa a elevado a zero, a elevado a m, né? Então, 1 vezes a elevado a elevado a zero. É a mesma coisa, né? E aqui, quando eu tenho divisão de potência, como é que você faz? Você repete o expoente e você repete a base e diminui os expoentes. Então, 0 menos m vai ficar a elevado a menos m. Se você tivesse uma divisão do tipo, né, aqui n e aqui embaixo m, então ficaria a elevado a m menos n. Opa, menos n. Entenderam? Quando a gente tem multiplicação, tá? Então, vou escrever aqui para baixo aqui. A elevado a m vezes a elevado a n, mesma base, a gente soma os expoentes. E na divisão, a gente diminui os expoentes, tá? Então, aquele x ali, né? Lá em cima eu tenho 3, então ele vai continuar lá em cima, que vai multiplicar x elevado a meio, tá? Então, eu escrever dessa forma aqui é a mesma coisa que eu escrever dessa forma aqui. Só que ali a potência fica muito mais fácil de eu trabalhar com a derivada, tá? Tá? Então, a minha função vai ficar 2x ao cubo menos
3x elevado a menos meio, lá para cima. Aí, eu vou fazer a minha derivada. Então, aqui, a constante permanece, vezes. Agora, eu faço a derivada. 3x elevado a 3 menos 1. Então, menos 3, né? E eu vou fazer agora a derivada ali, ó. Tem que descer menos meio, tá? X elevado a menos meio menos 1. Agora sim, tá certo. Vocês estão me acompanhando, pessoal? Eu tô sozinha nessa aula. Alguém abre o microfone, conversa comigo. Tô muito sozinha. Vocês estão me ouvindo, gente? Ouvimos, sim. Ah, muito bom, obrigada. Falei, Mas eu já tudo, ia voltar ali. estamos tudo meio perdido, prof. Apavorado. Mas Nem vocês estão fala. entendendo o que eu tô fazendo? Vocês querem que eu comece de volta? Melhor. Melhor? Então tá. Vamos começar de novo, então. Desde aqui, dessa explicação aqui dessa parte aqui, ó, vamos apagar tudo e fazer tudo de volta, é isso mesmo? Não, acho que a outra parte não precisa. Não? Essa parte aqui, essa daqui, É até só aqui vocês estão entendendo. isso. Eu só não consegui, prof, entender ali, ó, do x elevado na 2 no 3. Aí a senhora fez o que ali para ele passar para meio? Ah, eu trabalhei aqui, ó. Então é essa parte aqui, ó. Deixa eu colocar aqui a cor. Uma outra cor aqui. Então aqui, ó. O 3 sobre raiz de x. Então, aqui é 1 e a raiz é quadrada, certo? Eu vou transformar isso aqui. Então, é 3, o x, o 1 tá dentro, vai em cima. O 2 tá fora, vai embaixo. E na hora que eu vou jogar isso aqui lá para cima, então vai ser 3 vezes o x, eu só troco o sinal do expoente. Entendeu? Agora entendi, prof. Obrigada. Beleza, então. Ótimo. Aí agora, o que que eu fiz? Ó, em vez de escrever desse jeito aqui, eu vou escrever desse jeito aqui na função, tá? Então é isso que eu fiz aqui, ó. Coloquei lá, ó, 3x, deixa eu escrever melhor aqui, elevado a menos meio. Tá vendo? Ótimo. Aqui, gente, ó, a constante, ela permanece, tá? Então, a constante aqui, ó, vai permanecer aqui. A constante vai permanecer aqui. E eu vou usar aquela regra do tombo normal, como a gente faz para fazer derivada de polinômio, tá? Então, o 3 que está lá no meu expoente, deixa eu marcar aqui, ó. Esse 3 que está lá no meu expoente, ele vem parar aqui, ó, tá? E o expoente, 3, eu vou diminuir um do expoente. A mesma coisa acontece com o menos meio, ó. O menos meio tá lá em cima, ele vem parar aqui embaixo, ó. Tá? E o que eu vou fazer com o expoente? Menos meio menos 1. Me deem um ok aí, que agora tá todo mundo comigo aqui, que vocês chegaram junto comigo. Agora pode prosseguir, prof. Beleza, então. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai ajeitar o que tem para ajeitar, tá? Então, aqui eu tenho uma multiplicação com números, ó. 2 vezes 3. Isso eu sei fazer. 2 vezes 3, 6. O x, 3 menos 1. Eu também sei fazer. 2, né? A multiplicação aqui, ó. Menos vezes menos, jogo de sinal. Mais. Agora, a multiplicação do 3 vezes o meio é uma multiplicação de frações, né? Então, eu multiplico numerador com numerador, denominador com denominador. 3 vezes 1, 3. 1 vezes 2, 2. E agora, a gente vai fazer menos meio menos 1. Então, ó, de novo, vou trazer aqui do lado, ó. Menos meio menos 1. Aqui, o meu denominador é 1. Fazendo o mínimo múltiplo comum, divide pelo de baixo,
que vai dar 1, multiplica pelo de cima. 1 vezes menos 1, menos 1. Divide pelo de baixo, 2 divididos por 1 dá 2. Multiplica pelo de cima. 2 vezes menos 1, menos 2, tá? Então, você está me devendo um bombom de morango. E você fica me devendo mais 2 bombons de morango. Então, você está me devendo 3 bombons de morango sobre 2. Então, esse é o expoente que vai aparecer aqui, ó. Menos, né? 3 meios. Ok? Então, esse aqui, vou marcar aqui com um verdinho, ó. Esse resultado aqui é isso aqui, ó. Tá? Então, eu vim de lá para cá, ó. Menos meio menos 1 dá menos 3 meios. E agora, gente, nós vamos continuar ajeitando isso daqui. Que foi quando eu percebi, né, que a gente estava errado aqui, né? Por quê? Porque esse expoente aqui está negativo e a gente não deixa normalmente uma função com expoente negativo, tá? Então, vai ficar assim, ó, 6x ao quadrado mais 3 sobre 2. E esse x elevado a 3 meios, eu vou passar ele lá para baixo. E sempre que eu faço isso, passo do numerador para o denominador, ou do denominador para o numerador, eu mudo o sinal, tá? Então, ficou lá, ó, 2 vezes x elevado a 3 meios. Se você quer deixar ainda, aqui já tá ótimo, mas se você quer deixar ainda mais bonitinho, ó, vai ficar 6x ao quadrado mais 3 sobre. E em vez da gente deixar fração, a gente faz a raiz. X. A princesinha, quem está em cima vai dentro. Quem está fora, quem está embaixo vai fora. Tudo bem? Deixa eu só ver aqui. Tá, exatamente isso. Beleza, gente? Porque você ainda tem como simplificar essa raiz aqui, mas como não trouxe, então não vale a pena. Essa aqui é a derivada da minha função. Deu para entender, pessoal? Vocês têm mais alguma dúvida? Pode perguntar, eu faço de novo. Não, deu para entender, professora. Deu? Maravilhoso, então. Beleza, gente? Então, essa daqui foi a primeira dúvida que passaram, né? Que é sobre essas constantes. Primeiro multiplica, daí vai para cima, daí vai para baixo, daí não sei o quê. Então, aqui, na verdade, o problema não é a derivada em si, porque a derivada é exatamente a mesma coisa que vocês estão fazendo. Regra do tombo. O expoente desce, multiplica lá e você diminui um do expoente. É exatamente a mesma coisa. O que pegou aqui? Pegou potência, né? Regras de potência e como você transforma a raiz numa potência. Só isso. Beleza? Então, agora vamos para a próxima dúvida que me pediram para resolver, que é essa derivada do produto, tá? Alguns estudantes mandaram pelo Fale para mais de uma das professoras lá de todas as turmas, tá? Então, para a gente fazer essa derivada aqui, e essa daqui tem várias coisas para a gente resolver, né? Então, aqui, diferente da anterior que a gente fez, nós temos a derivada de um produto. Então, quando não tem nada, é uma multiplicação. E derivada de produto, a gente não pode... Oi? Professor, te atrapalhar um pouquinho, que eu me perdi. Pode falar. No caso, então, não ficaria um valor, assim, só um número. A resposta daquela derivada seria aquele cálculo ali mesmo? Isso. Qual é a derivada da função 2x ao cubo menos 3 sobre raiz de x? A derivada dessa função é 6x quadrado mais 3 sobre 2, raiz quadrada de x ao cubo. É isso. Não é um número, quando está pedindo só a derivada, né? Agora, se ele falar assim, ó, não sei o que representaria essa função, mas assim, vamos dizer que é a função que vocês estão vendo bastante, de custo, né? Para uma demanda, para uma demanda de 100, né? Qual que é, isso daqui é o resultado do custo médio, vamos dizer assim. Aí você substitui, no lugar de x, aqui, ó, aí você coloca 100.
Aí você vai calcular um número. Entendeu? Sim? Posso passar para a próxima, gente? Então, Pode. aqui, gente, posso, né? Sim. Ah, obrigada. Você entendeu? Ótimo, maravilha. Então, lá, essa derivada aqui é uma derivada de produto, tá? Então, diferente da anterior que a gente fez, que a gente pode fazer separado. Ah, eu derivo isso daqui, depois derivo isso daqui, depois boto junto lá. Continua sendo mais ou menos, tanto faz, né? Se é adição, se é subtração, eu faço lá o cálculo e beleza. Agora, derivada de produto não é assim que funciona. Derivada de produto é uma regra para a gente fazer, tá? Então, mas de qualquer forma, professora Paola, eu sempre arrumo tudo para depois começar a fazer as regras de função, tá? Então, aqui, como a gente viu, né? Então, essa raiz que tem ali, deixa eu fazer em rosa aqui de outra cor, né? Essa raiz, ó, 2x mais 1, né? Então, esse negócio todo que está aqui dentro, ó, tá elevado a 1. E aqui fora é um 2. Então, de novo, gente, como é que você vai resolver isso daqui? Você vai colocar 2x mais 1. É tudo que tá lá? É tudo que tá lá. Ovo frito, tanto faz, tá? O que tá lá dentro. Aí, o que que você vai fazer? Aqui eu tenho que colocar parênteses, tá? Por quê? Porque se eu deixar sem parênteses aqui, vai parecer que é só o 1 que está elevado. Quer ver, ó? Então, o que está dentro vai em cima, o que está fora vai embaixo. Parece que é só o 1 que está elevado, e não é. É tudo isso daqui, tá? Então, vamos arrumar a minha função lá. Então, a minha função h de x vai ser igual 3x à quarta, que multiplica 2x mais 1 elevado a meio. Pronto, tá arrumadinho. Agora, para fazer essa derivada, eu vou seguir aquela regra. Então, gente, para vocês memorizarem, tá? Para vocês memorizarem, presta bem atenção no que eu tô falando. Você vai fazer assim, ó. Copia duas vezes. 2x mais 1 elevado a meio. E daí você coloca aqui de novo, ó. Mais 3x à quarta, 2x mais 1 elevado a meio. Pronto, você copiou duas vezes. Agora, o que que você vai fazer? Você, em uma delas, aqui, você vai fazer ela derivada. Então, assim, ó, nessa primeira, eu vou fazer essa derivada, então, vou fazer uma linhazinha aqui em cima. E nessa segunda, vai ser essa aqui a derivada. Entendeu? Então, qual que é a regra do produto? Né? A derivada do produto. Você vai a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Mas se você inverter, eu vou fazer a derivada da primeira antes, né? Da segunda antes. Então, você pega a primeira vezes a derivada da segunda, mais, né, a derivada da primeira vezes a segunda, tá? O que que é primeira e segunda? Então, essa daqui, ó, seria a primeira função, essa daqui a segunda função, tá? São duas funções que a gente tem ali, que elas estão se multiplicando. Agora, como que eu vou resolver? Exatamente como a gente faz os outros, exatamente igual. Então, tá aqui, ó. Opa. A h de x vai ser igual. Qual que é a derivada de 3x à quarta? A constante continua lá, vezes o 4, regra do tombo, x elevado a 4 menos 1. Vezes. Isso daqui não faz nada, porque eu só estou derivando a primeira. Então, 2x mais 1 elevado a meio. Mais essa daqui, ó, que está aqui, não faz nada. Você vai derivar a segunda agora. Então, 3x à quarta vezes. E agora nós vamos derivar isso daqui.
como que a gente deriva essa parte aqui? Então, vou abrir aqui, ó, né? Então, aqui é a derivada da primeira e aqui eu vou abrir para a gente fazer a derivada da segunda, tá? Então, a derivada da segunda. Faz de conta que aqui dentro, né, é um X, é um ovo frito, tanto faz. Então, você vai primeiro fazer a regra do tombo. Então, um meio tá ali em cima, então meio vem aqui para baixo, 2x mais 1 elevado a meio menos 1, tá? Só que isso daqui, ó, essa parte que tem, essa parte que tem aqui dentro, ó, ela também deriva, que daí é uma regra da cadeia, tá? Então, essa parte ali fora, essa Professora, parte aqui. Oi, mas por que que aquele meio foi pra frente? oi, Ou o meio, por que que ele foi pra frente do 2x ali? porque eu tenho uma função dentro da outra, tá? Ah, porque esse meio aqui de cima, aqui, esse aqui, por que É que ele veio para cá? isso. Porque é a regra do tombo. Ó, vou escrever aqui do lado, para você entender melhor. Tá, então assim, ó, ovo frito elevado a meio, certo? Então, não interessa o que você tem ali. Quando você tem uma potência desse jeito aqui, você tem que fazer a regra do tombo para fazer a derivada. Então, você vai fazer, ó, o meio vai lá para frente. O que está ali, se é x, se é y, se é a, se é, no caso aqui, 2x mais 1, tanto faz. Você vai fazer bonitinho. Meio menos 1, elevado a meio menos 1. Você vai fazer isso. Agora, se aqui dentro você tem alguma coisa para derivar, o que que você vai fazer? Você vai pegar esse ovo frito e vai multiplicar derivando. Tá? Mas, prof, por que que você não fez isso no outro? Porque o outro é só x. E olha só como é que fica, ó. Se você tem x ao cubo, tá? Por exemplo, ali a gente está fazendo x à quarta, né? Vou fazer a x à quarta, então. X à quarta, regra do tombo, 4x, 4 menos 1. Se eu pegar isso aqui, ó, e fizer a derivada, qual que é a derivada de x? Se eu tiver que fazer a derivada disso daqui. Então, ó, x à quarta, 4x, 4 menos 1 dá 3, vezes. A derivada disso daqui, ó, x elevado a 1, certo? Então, vai ficar 1 vezes x elevado a 1 menos 1. Mas quanto que é x elevado a 1 menos 1? Espera aí, deixa eu deixar bonitinho aqui, né? A derivada aqui. 1 vezes qualquer coisa vai dar qualquer coisa, né? Mas eu vou pôr ele aqui, ó. Aqui, ó, 1 menos 1 vai dar x elevado a 0. Qualquer coisa elevado a 0 é 1. Então, 4x ao cubo vezes 1 vezes 1. 1 vezes 1 vezes 4x ao cubo vai dar quem? 4x ao cubo. Então, por isso que aqui eu não preciso usar a regra da cadeia, tá? Por quê? Porque quando eu tenho só uma variável, a derivada da variável vai ser 1, né? Então, essa parte aqui, ó, que eu estou trabalhando aqui, né? Eu não preciso fazer, porque eu sei que vai dar 1 e não vai influenciar na minha resposta. Agora, quando eu tenho uma função, que é o caso aqui, tá? Aí eu preciso sim trabalhar com essa derivada aqui no meio, o meu ovo frito, tá? Até vou fazer um ovinho lá. Entendeu? Prof, e como que eu sei qual tipo de derivada que eu uso? Como assim? Eu não entendi sua pergunta. Porque assim, ó, quando for somente uma variável, x, y, qualquer coisa, assim, só x elevado a, né? Só uma variável, x, y, m, a, qualquer coisa. Você não precisa fazer.
Se for qualquer coisa a mais do que isso, aí você precisa fazer essa regra da cadeia. É que nem eu tô na dúvida como é que eu identifico quando que eu uso a regra das somas, a regra da multiplicação, a regra da cadeia, como é que eu identifico na função qual das derivadas que eu uso. Ah, entendi. Então, vou fazer assim, ó. Eu vou terminar esse exercício aqui e daí eu já explico para você, tá bom? Só deixa eu terminar esse Tá exercício bom, aqui. prof. Uhum, Então, olha lá. Imagina. Vamos lá, vamos continuar aqui. Então, isso aqui eu tenho que aplicar a regra da cadeia. Ou seja, eu tenho que fazer a derivada disso aqui que está dentro, do 2x mais 1, tá? Então, eu vou usar aqui, 2x mais 1, também a regra da cadeia. O 2 continua lá. Então, ó, vou abrir um parênteses aqui para multiplicar, né, gente? O 2, que continua lá, vezes. Aí, aqui está elevado a 1. Então, o 1 vem aqui para frente, x elevado a 1 menos 1, que vai dar 0, né? Mais essa parte aqui, que é a derivada de uma constante. A derivada de uma constante é 0, tá? E assim eu termino. Essa parte aqui é a derivada, né, da minha primeira função lá. Então, deixa eu marcar aqui. Ó, essa derivada aqui é tudo isso aqui, ó. Tá? Por quê? Porque eu tive que fazer a derivada do que está lá no meio. Agora, o que que nós vamos fazer? Vamos ajeitar. Agora é só ajeitar, tá? Só. É simples, tá? Então, aqui, h de x. Aqui, ó, 4 vezes 3, 12. 4 menos 1, x ao cubo, vezes, abre parênteses, 2x mais 1 elevado a meio, mais 3x elevado a quarta. Vou ter que pôr esse regra da cadeia mais para cima aqui, peraí. Pronto. Ô, professora, Oi, eu acho que eu me perdi ali. Aquele zero ali no final, ele é o quê? É o... é a derivada do 1. Ah, tá. Beleza. É a derivada do 1. Tá? Então, beleza. 3x à quarta vezes. Aqui, ó, tem um monte de coisa aqui. Então, eu realmente vou ter que abrir parênteses aqui, ó. Meio. Ali tá 2x mais 1. Meio menos 1 vai dar menos meio. Vezes. Aqui, ó, 2 vezes 1. X elevado a 1 menos 1 vai dar 0. X elevado a 0 vai ser 1, né? Então, aqui, 2 vezes 1 vai dar 2. Mais 0, nem preciso colocar. Tá? Então, qual que é o resultado? Deixa eu marcar aqui de novo, ó. Vou pegar o quê? Um amarelinho. Qual que é o resultado disso daqui, ó? É isso aqui, ó. O resultado daquilo ali é 2. Tá? Maravilha. Aí, o que que a gente vai fazer agora? Vamos dar mais uma ajeitadinha, né? Porque aqui tá tudo multiplicando, ó. O meio vezes isso daqui, vezes o 2 e vezes o que tá aqui fora, ó. Tá? H de x vai ser igual 12x ao cubo, que multiplica 2x mais 1 elevado a meio, mais 3x elevado à quarta, vezes, eu posso tirar todo o parênteses daqui, né? Meio. Vou pôr esse 2 aqui para frente, porque a multiplicação não importa, né? Se eu multiplico 2 vezes 3 ou 3 vezes 2, o resultado é o mesmo. Então, eu vou pôr ele aqui para frente só para vocês perceberem melhor. Então, ó, vou trazer ele para cá. Vezes 2x mais 1 elevado a menos meio, tá? E agora, olha só. Quando eu faço essa multiplicação aqui, ó, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. Vai ficar 2 sobre 2. Então, eu posso simplificar, né? Isso daqui, ó, tá? Eu posso simplificar e que vai ficar 1 aqui, 1 aqui. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Vai dar 1. 1 vezes qualquer coisa, qualquer coisa. Então, agora, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou copiar aqui embaixo, já dando uma arrumadinha. 12x ao cubo.
E essa parte aqui é a raiz, né? De 2x mais 1, né? Mais 3x à quarta. E esse negócio que eu tenho aqui, esse aqui, ó, vai vir lá para o meu denominador. Dois x mais 1 elevado a meio. Por quê? Porque eu tenho que mudar o sinal dele. E agora sim, ó, você vai lá e faz bem bonitinho, ó. H de x é igual 12x ao cubo, raiz de 2x mais 1, mais 3x à quarta, sobre raiz de 2x mais 1. Nem precisa do parênteses aqui dentro. Pronto. E assim, nós temos a derivada daquele produto, tá? Agora, né, que nossa colega perguntou ali, como que a gente faz, deixa eu vir aqui para baixo, para saber qual que você vai utilizar, tá? Então, assim, ó, sempre que você tiver uma adição, uma subtração, adição ou subtração de duas funções, isso daqui, a regra você vai fazer a derivada da primeira, daí mais ou menos, né, depende do que tem, a derivada da segunda. Isso aqui foi o que a gente fez lá no exercício 1, tá? Que a gente tinha as duas funções lá e aparece lá, é bem claro, porque aparece um sinal de mais e menos, tá? Aí, quando você tem a derivada de um produto, que é o que a gente acabou de fazer, né? Aí você vai ter que usar a regra, derivada do primeiro vezes o segundo, né? Mais o primeiro vezes a derivada do segundo, tá? E uma dica, eu sei que vocês têm lá em todo o trabalho na unidade de aprendizagem de vocês, tem a divisão também, né? Você faz uma mais a outra sobre não sei o quê. Gente, transforma tudo em multiplicação e usa só essa regra aqui. Você tem como fazer isso, né? Quando você tem, por exemplo, ó, 2x ao cubo sobre 3y à quarta. Eu tenho como modificar isso daqui, ó. Eu posso deixar assim, ó, 2/3 x ao cubo vezes o y muda o sinal, ó, menos 4. E o que você tem aqui? Você tem uma derivada de produto. Maravilhoso, tá? Então, você consegue fazer. A constante permanece lá, permanece fora. E aí você faz derivada do primeiro vezes o segundo e usa a mesma coisa. Aqui a regra do tombo vai fazer o quê? Vai descer o menos 4 lá para frente. Menos 4 menos 1, menos 5. Aí lá no final, quando você tiver feito tudo já, aí você coloca ele lá para baixo, igual a gente fez. Tira o sinal do expoente, né? Se está menos 5, ele vai para baixo, mais 5 e pronto, resolvido. Agora, regra da cadeia é quando você tem uma função dentro da outra, tá? Então, por exemplo, se tem uma variável que é desse jeito aqui, ó, x, y, a, b, não tem problema, tá? Agora, se parecesse assim, ó, 2x ao cubo sobre 3y, ou pode até ser o x mesmo, x mais 2 ao quadrado, você tem como mexer? Tem, ó, 2/3 vezes x ao cubo vezes x mais 2 elevado a menos 2. Pronto, multiplicação. Aqui dentro, ó, não é mais uma variável. Então, não é só uma letra que tem ali dentro, tá? Você tem mais coisa ali dentro. Então, a hora que você for resolver isso daqui, você vai ter que resolver com a regra da cadeia. Tá? Como que você sabe que você vai ter regra da cadeia? Quando você tem duas coisas para derivar. Então, aqui a gente tem a parte de potência, que é uma parte de derivada, e aqui dentro a gente tem essa outra parte aqui, que é uma função que precisa ser derivada. Ela não é só uma variável. Ficou claro? Quem que tinha me perguntado como é que é o nome? Consegui entender, prof. Obrigada.
Como que é teu nome? Desculpa. É Catiúcia. Ah, Catiúcia. Então, assim, Catiúcia, se você não entendeu, eu te explico de novo. Não tem problema, pode perguntar. Agora eu consegui entender qual que é o caminho que a gente começa. Ah, legal. Beleza, então? Então, foi o que a gente fez aqui em cima, ó. Nessa daqui, o que que você percebe? Você percebe rapidinho, ó, que tem um sinal de menos aqui no meio. Nessa daqui, ó, tem duas coisas aqui, ó, e daí você não tem sinal nenhum, isso significa multiplicação. E a hora que você vai resolver aqui, ó, você tem uma potência aqui para resolver e tem mais essa parte de dentro aqui, ó. Então, você tem duas coisas, aí é a regra da cadeia, tá? Então, você vai conseguir ver que você tem duas coisas para fazer. Gente, eu queria resolver esse exercício aqui da formativa, tá? O exercício 1 da formativa que o pessoal me pediu, e depois eu vou dar uma passada bem rapidinho lá sobre atividade avaliativa 3, tá? Que também me pediram para falar um pouquinho. Então, aqui, primeira coisa, o que eu vejo, né, nesses exercícios? A maior dificuldade que vocês têm é de montar a função, tá? Então, para montar a função, fica complicado. Depois que você monta a função, nossa, vai embora, tá? Então, é mais essa parte que eu acredito que vocês tenham que treinar, tá? Então, vamos lá, ó. Uma indústria pode fabricar fogões ao custo de 150, deixa eu pôr aqui uma cor aqui, de 150 cada, tá? Então, esse aqui é o custo, beleza? Os números de venda indicam que se os fogões forem vendidos a X reais, então aqui, ó, o que que a gente tem agora? Tem uma outra coisa aqui, X reais. Então, isso aqui é o preço, tá? Então, vou até pôr aqui, ó, esse aqui é o preço. Se forem vendidos X reais cada aproximadamente, 900 menos X serão vendidos por mês. Então, o que que aconteceu aqui? Nós temos mais um dado aqui, é que serão vendidos. Então, o que que é isso daqui? É demanda. Nossa, ficou ruim. Deixa eu escrever. Tá? Então, aqui é o custo, ali é o preço e aqui é a demanda, tá? Agora, nós vamos para o exercício. Letra A. Expresse o lucro mensal do produtor. Então, ele quer saber o lucro. Mas o lucro é o quê? É receita menos custo, tá? Você tem a equação da receita? Não. Você tem a equação do custo? Não. Então, é isso que a gente tem que correr atrás. Primeira coisa que eu vou fazer, então, é o custo, tá? Como que eu acho o custo? Ele falou para mim que o custo unitário é 150. Mas se for vendido, né, essa demanda aqui, então é isso que vai ser fabricado. Então o custo, ele é em função do tanto que está sendo fabricado, vendido, ele custa 150 cada um que for vendido. Quem que está sendo vendido? 900 menos X, tá? Agora, o que que eu vou fazer aqui, ó? A distribuição. Vou multiplicar, então o custo vai ser 150, opa, 150 não. 150 vezes 900, na minha calculadora aqui, dá 13.500 menos 150x, tá? Então, pronto. Encontrei a primeira parte. Vou pintar aqui, ó. Então, a gente está usando o azul, né, para pintar o custo. Então, beleza, ó. O custo total aqui tá aqui, ó. Achei. Agora, vamos fazer quem? Vamos achar quem é a receita, tá? Então, a receita. R de X. A receita é quanto que a gente vende, né? Então, deixa eu abaixar aqui. Tá aparecendo? Tá. Então, a gente vendeu quanto? 900 menos X. A quanto? Quanto que foi pago por cada um? X. Então, vai ser X que multiplica 900 menos X, tá? E daí, resolvendo esse daqui, né, ó,
Então, a receita vai ser igual. Distribui 900 vezes x, 900x, x vezes menos x ao quadrado. E pronto, temos lá, então, o valor da nossa receita. Agora, o que que a gente tem que fazer? A equação do lucro, tá? Então, agora sim, ó, vou lá. Lucro. O lucro em função de x vai ser o custo menos, a receita menos o custo, tá? Então, o lucro vai ser a receita 900x menos x ao quadrado. Aqui, gente, sempre que você for fazer menos o custo, toma cuidado por causa desse sinal de menos que a gente tem ali, tá? Tô usando o colchete aqui, não sei. Aqui. Põe lá entre parênteses para você não esquecer de mudar o sinal de tudo, tá? Porque senão, às vezes, você coloca o custo ali e você faz o quê? Você só multiplica o primeiro. 3.500, 13.000, não, é 135.000. Aqui faltou um zero. 135.000 menos 150x, tá? Então, só tomar cuidado com isso, tá? Com esse sinal aqui do menos, que esse sinal tem que distribuir também, ó. Menos 13.135.000 mais, né? Porque menos vezes mais, 150x. Só que agora a gente tem semelhantes aqui, né? 150 com 900. Então, o lucro vai ser vamos colocar nas maiores potências, né? Menos x ao quadrado, 900 mais 150, a gente vai ter mais 1.050x, menos 135.000. E pronto, tá aqui a nossa equação de lucro. Dúvida até aí, gente? Não? Tá bom. Não? Beleza. Agora, o que que ele está perguntando? Qual o preço, tá? Então, ele está perguntando aqui, ó, o preço ótimo de venda, para o qual o lucro é máximo. Então, o que que a gente tem aqui, ó? Só de olhar para essa função, menos x ao quadrado, mais 1.050x menos 135, o que que eu sei? Eu sei que é uma parábola, a concavidade dela está para baixo, porque esse sinal aqui é negativo, tá? Então, ela é uma coisa desse jeito aqui, ó. Qual que é o lucro máximo? É esse ponto aqui, onde eu tenho o lucro máximo, tá? Como que você pode encontrar esse lucro máximo? Ou pelo y dá, né? Porque aqui, ó, né, seria o y e aqui embaixo estaria o x, ó. Tá? Lucro, x que é domínio, tá? Então, como que eu vou encontrar o lucro máximo? Então, eu tenho que encontrar o y, que é nesse eixo aqui, que é o que vocês têm lá resolvido, né? É uma das formas que vocês têm resolvido lá no exercício de vocês. Então, você pode fazer por aí, ou então, você pode fazer o quê? Por derivadas. Por quê? Porque a derivada, ela vai dar qual é a inclinação da reta tangente. Então, por exemplo, se eu pegar e quiser calcular a esse valor aqui, qualquer, neste ponto aqui, a reta tangente vai ser essa daqui, tá? Significa que você tem um lucro, né? Se está vendendo aqui. Se você vender mais, a tendência do seu lucro é de aumentar. Por quê? Porque a inclinação da sua reta, que é essa inclinação aqui, ela é positiva, tá? Se você pegar um outro ponto aqui, ó, o que que vai acontecer? Você vai ter uma reta assim, tá? Então, a inclinação da tua reta, ela vai passar, ó, dos 90 graus. Então, ela vai ser negativa e significa que você tá com a tendência de perder. Agora, se você, né, for trabalhar
Deixa eu tirar esse aqui daqui. Tá muito poluído esse desenho. Nessa tangente aqui, ó, a inclinação é zero, tá? Então, como é que eu acho essa tangente? É a derivada dessa função em que a inclinação vai dar zero. Então, para eu saber o lucro máximo, né, eu vou pegar a minha função, derivar e igualar a zero. Então, é isso que eu vou fazer aqui na letra B. Tá? Eu vou pegar a função de lucro e vou derivar. Então, menos 2x, 2 menos 1 vai dar 1, não preciso colocar. Mas aqui é 1, o 1 vai descer multiplicando, né? Então, aqui é uma constante, ela vai permanecer lá. 1.050 vezes 1, 1.050. 1 menos 1 vai dar x elevado a zero, x elevado a zero é igual a 1, então não preciso colocar. Menos 135.000 é uma constante, derivada de constante é zero, né? Porque nada mais é do que x elevado a zero. A hora que eu desço esse zero aqui, vai multiplicar e vai dar zero, tá? Então, encontrei a derivada do lucro. Então, essa função aqui, ela vai me dar as inclinações das retas em diferentes pontos, tá? Então, se eu quiser saber aqui, por exemplo, a 100, né? Eu tô vendendo 100. Aí eu vou colocar ali e eu vou ver. Se der positivo essa inclinação, significa que eu ainda tenho coisa para subir. Se der negativo, quer dizer que tem alguma coisa para descer, tá? Então, é isso que a derivada faz. Nesse caso aqui, eu não quero saber de 100, eu quero saber o lucro máximo. Lucro máximo, eu sei que a inclinação é zero. Então, você vai fazer o quê? Menos 2x mais 1.050 igual a zero, tá? Então, 1.050 passa para lá, ó, 2x igual a menos 1.050. Você multiplica por menos 1 para ficar menos dos dois lados, né? Ou então, é só você virar a equação, tanto faz a maneira que você raciocina sobre isso daqui. O 2 está multiplicando, vai passar, então, dividindo. Então, x igual, fazendo as minhas contas aqui, 525. Então, esse é o preço para eu ter o lucro máximo, tá? Dúvidas, gente? Posso ir para o próximo? Pode. Beleza, então. O próximo aqui, ele fala a letra C, né? Qual é o lucro máximo? Então, agora eu vou utilizar de novo a minha equação de lucro. Então, lucro de quanto? 525. É com esse preço aí que eu trabalho. 525 vai ser igual menos 525 ao quadrado mais 1.050 vezes 525 menos 135.000, tá? Então, resolvendo isso daqui, né? Fazendo aqui a potência ao quadrado, multiplicando tudo. Agora, deixa eu colar aqui, peraí. Da minha resolução, colando da minha resolução, vai dar 140.625. Esse aqui é o meu lucro máximo, né? Claro, né, gente? Coloca bonitinho lá, ó. 525 é o preço e o lucro máximo que a gente vai ter 140.625. Pronto. Tá? Tá lá os valores. Beleza, pessoal? Beleza. Dúvidas até aí? Então, agora deixa eu falar, então, deixa eu tirar aqui do meu compartilhamento. Deixa eu voltar
para vocês aqui. Deixa eu parar essa reprodução. Não, pior que não. Vou fazer aqui de novo. Aí, vamos lá. Opa. Tá aqui. Então, aqui, gente, nós temos a atividade avaliativa 3, né? Que o pessoal pediu para dar umas dicas, assim, como resolver. Tá? Então, para resumir, a NGS é uma empresa, tá? Que ela já está lá, aqui no âmbito, ela já está trabalhando aqui, tá? Já tem um mercado dela, já está aqui. E só tem ela é monopolista. Aí, a gente tem uma outra empresa, tá? Que é a EE, ela quer iniciar as atividades no Brasil. E daí você tem que fazer um estudo para isso. Aqui a gente tem os dados da NGS, tá? Então, o que, que a gente tem? Ó, números de clientes, ou seja, eles têm 57 anos no setor, eles já têm know-how, já têm montadoras, né? A localização está em São Paulo, mas eles trabalham em vários estados, tudo isso. Ou seja, é uma empresa consolidada. É uma empresa que já tem todas as suas, né, possibilidades aqui. Aí, você tem a demanda deles e você tem o custo total, tá? E a gente tem qual é o valor né, do custo da EE, do custo total da EE, tá? Então, a gente tem esse valor aqui dessa empresa. O que, que você tem que fazer? Você tem que saber se eles conseguem, né, se a EE consegue concorrer. E como que eles vão concorrer? Com o preço. É uma das coisas, né? Mas o principal, porque eles vão entrar no mercado com uma empresa que já está consolidada, já está bem, já tem confiança, porque ela já tem 57 anos de mercado, né? Então, no preço é onde você vai conseguir competir com ela, tá? Então, é por isso que você tem que fazer o quê? Você tem que encontrar qual é o custo médio, e daí você vai fazer o mínimo, qual é o custo mínimo que você consegue ter, faz isso para a NGS, faz isso para a EE, aí você compara, eu tenho esse custo, e eu com esse custo eu consigo fabricar tanto. E a minha concorrente que já está consolidada, que já tem mercado, que já tem confiança, já tem tudo. Você vai olhar lá, ela tem esse preço e ela consegue fabricar tantos, né, com esse preço. E daí, eu consigo concorrer com isso ou não? Entendeu? É isso que vocês têm que fazer. Você tem que verificar essa possibilidade, né, com esses dados, se você consegue concorrer ou não. Alguma dúvida, gente? Eu tenho. Ali na avaliação, ele tem que isolar o P para a gente descobrir o valor do P, certo? Não, Não. não. Você tem que fazer o custo médio, tá? Aquele ali é o custo total. O custo total é aquela equação que você tem, tá? Aí, para você achar o custo médio, o que você tem que fazer? Você tem que Nossa. dividir aquela equação pela quantidade que foi fabricada. Aí você vai encontrar outra função. Agora, essa função de custo médio, você tem que saber qual é o mínimo que você consegue fazer. O que a gente fez agora para encontrar o lucro máximo? É uma parábola e eu fiz igualei a zero, né? Para encontrar o ponto onde o custo é máximo. Agora aqui você tem que fazer exatamente a mesma coisa, só que a tua parábola ela tem concavidade para cima. Então isso significa que você vai ter um custo mínimo, entendeu? Então tem que achar o custo mínimo, custo médio primeiro, para depois achar o custo mínimo. Isso, custo médio mínimo. Ah lá, ó, tem alguma pessoa, ó, tem um vídeo na semana 7 como acha o custo médio. Ah lá. Aí, Legal? Então, ó, já falei como é que faz o negócio, né?
você acha o custo médio, e daí você tem que ver como é que você faz o mínimo. Aí você faz isso para as duas empresas. Aí você compara, né? Qual é o custo mínimo médio de uma e da outra, né? A E que está tentando entrar no mercado. Aí a E vai falar assim, com esse custo aqui, beleza, eu consigo entrar no mercado. Vou concorrer. Então eu vou entrar no mercado e vou concorrer. Ou então, nossa, com o custo que eu estou conseguindo fazer, mínimo médio, eu não consigo concorrer com a outra empresa, então não vale a pena eu entrar. É essa análise que você tem que fazer. Obrigada, prof. Nossa, professora, deu uma Imagina. clareada bem boa, hein? Ah, que bom. Deu uma clareada. Eu resolvi o exercício, né? Praticamente. Olha lá. A Stephanie Stephanie, né? Você me corrige qualquer coisa. Estou tentando fazer o envio da minha atividade avaliativa 3, mas fica desconfigurado depois que eu envio. Você está enviando no Word, salva em PDF e manda em PDF. Aqui, por exemplo, na Blackboard, quando eu vou fazer alguma coisa, eu salvo tudo em PDF. Mesmo a apresentação de slide, ele desconfigura tudo. É muito chato, tá? Então, Stephanie, salva em PDF e envia. Ah, você não consegue mais enviar. Não tem problema, tá? Quem que é a tua professora tutora? Sim, Letícia, a aula vai ficar gravada. Está gravando, eu lembrei, né, gente? Tá. Tá gravando. Ai, me deu até um negócio agora. Senão eu ia ter que gravar tudo de novo. Sim, vai ficar gravado. A Prof. Marina. Então, qualquer coisa, manda um file lá para a Prof. Marina e fala para ela, Prof, mandei a minha atividade, acho que ficou tudo desconfigurado e eu não consigo enviar novamente. Se tiver muito desconfigurado, a Prof. Marina consegue retirar, tá? Ela consegue deletar a tua entrega para você salvar em PDF e mandar de novo. Ou então ela vai dizer, não, dá para eu entender, fica tranquila, deixa assim, tá? Aqui, ó. Oi, prof. Amabelle tá falando. Fiquei muito em dúvida porque fazendo o custo médio não vale a pena. O meu deu mais barato da GNS, porém fazendo a parte da quantidade, ela deu maior. Então pensa assim, ó, a NGS, pelo que você está falando dos cálculos que você fez, ela está fabricando mais com um valor menor. Será que isso é ruim? A NGS ser maior? Né? Então pensa e escreva sobre isso, tá bom? Letícia, posso tirar a foto e colocar no Word, né? Pode. Pode, daí salva em PDF, é melhor, tá? Pode tirar foto do caderno e colocar no Word? Pode. Porque realmente, né, ficar digitando esse monte de Q e M, não sei o que, é meio chato mesmo, né? Eu entendo. Então pode fazer. Eu já recebi alguns estudantes mandaram para mim, eu dei olhada lá e deu para ver. A Jane disse: excelente se o cisto é menor. Ai meu Deus, não entendi direito. Se o custo, agora sim, cisto, não é custo. Excelente se o custo é menor. Tá. Bem, escrevam aí, tá? E que dia estará disponível essa gravação? Eu vou, assim que acabar a aula aqui, eu já vou fazer uma edição, vou ver se hoje mesmo eu coloco, já mando lá para as outras profs e peço para elas colocarem para vocês aí no final de semana, tá? Eu não sei se todas conseguem, né, gente? Porque, vamos falar, são 8h10 da noite já, né? Então, algumas professoras já encerraram o horário, né? Tá bom? Isso, Mabelle, passa limpo bonitinho. Isso é tão bom. Sério mesmo. Eu, quando corrijo prova, assim, gente, uma loucura, né? Assim, então é bom fazer organizadinho, assim, fica mais fácil pra gente, tá? Era isso, pessoal. Qualquer dúvida, então, vocês já sabem, ou pelo Fale com a gente, ou então pelo Fórum Tira Dúvida da Disciplina. E essa foi a nossa última aula de sexta Tira Dúvida, tá? Brigadão, gente. Tchau.